Eles, quando foram retomar como uma ordem de guerra para retomar, não tinha mais produtor e nem produto. É o medo que a gente teve no Brasil. Porque se aqui a gente tivesse um fechamento de um mês, abate sanitário, naquela região, esqueça. Só vai voltar, se quiserem, muito depois da pandemia. Porque o produtor, que já está mal, sofrido, ele não vai voltar de jeito nenhum. Ao contrário, se a gente mantiver, nosso setor Perfeito. empregou 15 mil funcionários, operários novos de chão de fábrica. Então, a gente está inteirinho para voltar e ajudar o Brasil a se redimir dessa enorme pandemia. Perfeito, deputado. É claro que você tem uma similaridade com o agro, até pela região que você vive, tem o agro muito orgânico, né, no teu trabalho, na tua vida, mas eu queria que você falasse, você me disse há pouco que você tem ido a Brasília, porque tem algumas coisas para resolver lá. Como é que o Congresso hoje entende a importância do agro para o enfrentamento da pandemia? E eu queria a sua opinião em relação aos anúncios feitos para socorrer o setor. O primeiro, assim, eu tenho percebido, eu tenho uma base muito sólida dentro do Congresso Nacional de responsabilidade com o setor produtivo. Na verdade, quando eu dialogo com água, eu estou falando com combustível, com energia, com o setor de transporte, com toda a logística ligada a esse setor e também o setor da área econômica. Né? E esse cerne central do governo, o ministro o ministro Guedes, o ministro Tarcísio, o ministro Bento da Minas Energia, que interage também com a gente, o Banco Central e o ministro Tereza Cristina, eu percebo um diálogo a todo dia continuado que nos dá muita proteção. Então, assim, eu percebo um Congresso comprometido, tem muita responsabilidade, sabe exatamente cumprir o seu papel, está muito antenado aos desafios que são postos, que não são pequenos, são desafios globais, e a verdade você tem que tomar ações locais. O governo brasileiro está fazendo total esforço, não tem nenhum governo que tem se comprometido tanto em dar uma proteção social e econômica como o Brasil está fazendo, dentro dos seus limites naturalmente, e estamos antenados aos fatos e estruturados muito em bases técnicas, porque isso é fundamental. Sim. Não dá para tratar do setor igual ao agro com a demagogia que às vezes se trata o setor. Então, tem um Congresso responsável, determinado a votar, e nós vamos sim fazer o enfrentamento político para deixar o agro de pé e o agro possa dar resposta ao Brasil. Perfeito. Chegou uma pergunta ótima aqui. Eu estou com o apoio da minha gestora Andréia Russo, me ajudando nas perguntas que estão chegando. Ricardo Marozin, ele fez essa pergunta pelo Instagram e, obviamente, se dirige para o Turra. Existe um entendimento de que a indústria de aves e suínos ganha maior relevância no cenário global. O que pode nos frear, Turra? Olha, o que poderia nos frear seria se nós descuidássemos da saúde, do bem-estar animal, da sustentabilidade. Mas veja você, enquanto durante esse período a Europa teve problema de peste suína africana, a região toda da Ásia, muitos focos, Estados Unidos, influenza aviária, Europa também, o Brasil passou incólume. E não há chance até de chegar aqui, porque praticamente o trânsito de lá para cá inexiste. Então, o Brasil chegando inteiro, como está indo, não tem como a gente ter assim o insucesso daqui para frente. Ao contrário, a gente viu como gerou uma abertura muito maior e natural. Egito dificultava muito nossa vida. Hoje eu compro, amanhã não compro. O Egito era muito interessante. Anunciava para nós que repentinamente eles iam utilizar a produção local, autossuficiência, e agora, repentinamente, 20 plantas habilitadas. Coreia do Sul, dificílimo para abrir. Repentinamente, 9 plantas de aves habilitadas. Facilitou um monte a abertura de outros mercados também, até mesmo sem a gente ter tempo para acompanhar, porque o nosso tempo é todo dedicado aqui a acompanhar a atividade da nossa empresa e ver que ela efetivamente não pare e possa continuar cumprindo o seu papel. É difícil, mesmo assim, a Tereza Cristina gerou um caminho tão espetacular lá pela frente, nos contatos que fez, e anteriores também, que nos permite hoje a gente ver o sucesso do setor. E carne bovina, o Camardelli revela que é a mesma coisa e até muito mais, porque a China está comprando muito. E a China, nesse ano, por exemplo, para terem uma noção, já comprou
no quadrimestre aqui, 280 mil toneladas de carne suína e comprou 700 mil toneladas de carne de aves, o que é muito expressivo, sem dúvida alguma. Muito. Muito expressivo. Agora, tem uma outra questão envolvendo agora os Estados Unidos. A gente tem observado aí semanalmente cortes na produção de carne nos Estados Unidos, que é um importante produtor, né? Camardelli, de que maneira esses cortes, esses problemas sanitários e fechamentos de unidades nos Estados Unidos influenciam e impactam o nosso setor, eu acho que nesse caso positivamente? Na verdade, a gente tem que considerar sempre essa variedade de exportações para vários países, né? Nós, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, não exportávamos praticamente nada para os Estados Unidos por conta do abastecimento de outros países que não tinham sua abertura ainda com a China, né? A situação hoje dos Estados Unidos, né? Ela praticamente voltada toda para o mercado interno, algumas dificuldades estruturais pela falta de empregados, que te levam a colocar cortes mais brutos no supermercado, e isso tem favorecido. Nós já reiniciamos as exportações, a ministra Tereza e sua equipe nos devolveram a habilitação dos Estados Unidos em fevereiro desse ano, e da mesma forma isso vai ter um impacto também direto, mesmo com o acordo entre Estados Unidos e China, na consolidação e na manutenção das exportações para a China. Então, a gente vem exportando aí ao redor de 60 mil toneladas. A China tem dados impressionantes, né? Uma parceria comercial de excelência. Nesse quadrimestre, nós aumentamos 111% em volume e 138% em receita. Com esses números, não precisamos apresentar um cartão de visita melhor que esse. E 2019 foi recorde, né? Exportação e produção. Foi um ano sensacional, né, Camardelli? Exatamente, né? É impressionante os dados da China, e a gente tem citado bastante isso, porque são duas coisas que podem nos derrubar daqui para frente, né? A primeira delas é o fogo amigo, né? E a segunda delas seria algum impasse em relação à manutenção do status sanitário. Hoje o Brasil goza dos maiores conceitos no mundo, né? Em relação à entidade que oficializa isso, né? Nós somos, junto com os nossos vizinhos aqui do Uruguai e da Argentina, livres de aftosa com vacinação, agora já com todo o território, e temos o menor risco de BSE dentro dos conceitos estipulados pela OIE. Então, fora isso tudo, é importante a gente dizer para o nosso telespectador e ouvinte que o Brasil ainda, com todo esse potencial, não acessa 40% do mercado importador mundial, que são os que praticam melhores preços, ou seja, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Canadá, México, né? E tudo isso está na esteira das nossas articulações entre governo e privados, para que a gente, a curto e médio prazo, possa, né, entrar nesses países o mais breve possível. Chegou uma pergunta agora para o deputado Enio Bergoli, ele fez a pergunta pelo Instagram. Qual a possibilidade, deputado, da redução da taxa de juros do Plano Safra depois da taxa Selic em 3%? É uma reclamação bastante recorrente do setor. O setor não se conforma que a taxa de juros para o Plano Safra não acompanha a Selic, que está no menor patamar da história, né? Olha, esse é um tema tratado no setor do agro. O dinheiro no Brasil ainda é muito caro. E aí eu quero destacar aqui o papel do presidente do Banco Central, Campos Neto, que tem feito um esforço assim, extraordinário junto com a equipe econômica para poder fazer com que, na verdade, o dinheiro fique mais barato. Nós temos limitações. Um passo importante aí, dando uma resposta ao Enio, que mora no Espírito Santo, mas é um gaúcho, um gremista honrado e dedicado, é o capixaba mais gaúcho que temos em nosso território, o Camardelli. E dentro desse esforço, para poder antecipar esse plano safra, naturalmente, vai ser extremamente importante para dar segurança ao setor. Estava previsto, sim, uma política muito mais agressiva para poder abaixar esse juros, tendo em vista que o plano safra ele tem uma limitação, então nós estávamos abrindo o crédito, inclusive fizemos propostas na casa nessa direção para que o grande produtor, né, os grandes negócios pudessem acessar
o crédito privado, né, ele pudesse ir ao mercado privado emitindo documentos e tudo mais, poder sair do crédito oficial e ir para o mercado privado, pagar um dinheiro muito mais barato, e o dinheiro que ficasse internamente para os pequenos e médios agricultores pudesse ficar muito mais barato, até com uma certa forma de proteção do nosso governo. Veio a pandemia, né, o desafio econômico está posto, mas tem sim um esforço da equipe econômica para poder manter essa estabilidade e o país indo nessa direção, com a responsabilidade fiscal e tributária. Eu tenho certeza que a equipe econômica vai sim apresentar o mais rápido possível um plano safra com juros mais baratos dentro da racionalidade. Longe de ser aquilo que nós gostaríamos, é uma briga tremenda nossa. Nós vimos recentemente, inclusive, o Supremo se metendo em cheque especial, se metendo em coisas que atrapalham a nossa economia, mas tem todo o esforço, sim, para que possamos, inclusive, levar o grande produtor rural, os grandes negócios, ao mercado privado, com uma boa regulação, e ele possa acessar um dinheiro mais barato, com proteção, com segurança, e possamos, enfim, oferecer um dinheiro mais barato para os pequenos e médios agricultores. Volto a dizer, a pandemia não estava precificada nesse início, mas tem um esforço, eu tenho muita esperança, a nossa Selic ela caindo, baixando, mas o custo da tramitação no Brasil está muito caro ainda, e esse é o nosso esforço, desburocratizar e colocar um dinheiro mais barato para os produtores. Perfeito. Eu queria agradecer a audiência massiva que a gente está tendo nesse momento nas redes sociais. Na TV eu tenho certeza que não está sendo diferente. Agradecer a você que está nos assistindo nessa noite, nesse debate tão pertinente para o setor de proteína animal, que é um setor vital, né, para a economia e também para o abastecimento da população brasileira e do exterior. Vocês têm agora, senhores, 1 minuto para a gente encerrar a nossa transmissão na TV, e a gente continua no Facebook e no Instagram. Então, se você está nos assistindo pela TV, corre no Facebook do Canal Rural ou do Instagram, que a gente vai estar lá. Vocês têm 1 minuto cada um, e eu queria que vocês, neste 1 minuto, fizessem uma análise de como o Brasil está enfrentando a pandemia e a importância do agronegócio nesse momento. Turra. Bem, o Brasil, eu acho que nós, com vidas perdidas, está sofrendo. Os indicativos são de que ainda vamos passar um momento ruim, por isso mesmo se exige cuidado de todo mundo. Nós, dentro das nossas fábricas, temos cuidado o máximo que é possível, testando a temperatura, afastando as pessoas de idade com doenças pré-existentes, fazendo todo o cuidado necessário para que tenhamos o mínimo possível ou nada, se possível. Mas veja, quando tivermos alguma coisa, nós precisamos de compreensão. Isso é pelo bem do Brasil, pelo bem do emprego, pelo bem de todos os que buscam alimentos nos supermercados. Não apenas nós, mas lá fora, continuamos exportando. Hoje, 1 bilhão de pessoas estão valendo da proteína animal, aves, suínos, ovos. Ovos, uma proteína fantástica, 48 bilhões de unidades, 1% apenas exportado. Aves, 70% mercado interno. Suínos, 80% mercado interno. E eu vou dizer e encerrar assim: cultivar a terra é servir a pátria. Então, vamos dar força, valor ao agro, que ele vai ajudar a reerguer a economia brasileira. Camardelli, por gentileza. Eu acho que o grande repto do nosso setor é se manter, né, dentro do princípio da garantia do abastecimento, né? Nós exportamos 23% da nossa produção, 77% em números redondos fica no mercado interno, a garantia de um alimento seguro, de um produto inabalável sob o seu conceito de qualidade, né? Oferta perene, um produto verde, né? O Brasil não utiliza hormônio, não utiliza beta-agonista, e sob a batuta da ministra Tereza e seu corpo técnico, a gente tem certeza que nós estamos diante do conceito que a gente espera que ocorra lá na frente. Quem tiver menos problema na sua cadeia de produção, no seu trabalho, na sua operacionalidade, vai estar mais pronto para responder e ocupar esse espaço externamente. Perfeito. Deputado, por favor, 1 minuto.
O Brasil, com certeza, como todos os países, vai sair machucado dessa pandemia, mas vai ficar de pé. E aí é preciso dizer que vai ficar de pé pelo agro brasileiro. O agro brasileiro, muito antes de qualquer outro setor, né, apostou em defesa sanitária, apostou em inovação, apostou em ciência e tecnologia, apostou no mercado internacional e com muita responsabilidade de abastecer o mercado interno. A gente lamenta porque isso, na verdade, não significa boa remuneração